Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 a 7. É a carta do Senhor Jesus à igreja de Éfeso, uma igreja que é encorajada, exortada a se lembrar onde foi que ela esqueceu o primeiro amor, e a arrepender-se e voltar-se para esse primeiro amor. Nós hoje vamos ficar todos aqui no tempo, porque a nossa professora Débora ainda continua de quarentena, e então nós vamos permanecer aqui. Crianças também, muito bom. Então vamos lá. Apocalipse, lembrando que nossa irmã Márcia está dando assistência aos pais, por isso não está conosco aqui, estão precisando dos cuidados dela. Apocalipse capítulo 2, versículos 1 a 7, mostra alternadamente. Carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Tanto pelo amor como a tua perseverança, e que não pode suportar ao meu irmão, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não só, e achaste nota. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te desviaste e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Jonas, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dá-lhe ele que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu gosto sempre de começar o estudo resumindo a lição numa frase. Porque tudo que nós precisamos, tudo que nós vamos dizer aqui, nós precisamos guardar o essencial, né? E o essencial no estudo de hoje é nós sairmos daqui com a firmeza no nosso coração e na nossa mente, de que o amor de Deus nos constrange tanto a amar a Deus acima de todas as coisas, mas também a amar o próximo como nós mesmos. O amor de Deus, e esta é a lição de hoje que eu estou dando para você agora, né? Porque é isso aqui que vai pautar o nosso estudo. O amor de Deus nos constrange tanto a amá-lo acima de todas as coisas, como a amar o próximo como a nós mesmos. Por que isso? Quando nós vamos à igreja de Éfeso e vemos que essa igreja tem muitas virtudes, depois nós vamos mencionar isso mais detidamente, mas ela estava assim, muito correta do ponto de vista doutrinário, mas a prática não condizia com a doutrina. Então, boa doutrina sem boa obra desmantela a igreja. Essa igreja que ama a palavra de Deus, que tem uma boa doutrina, que tem uma boa teologia, mas que não se aplica ao amor ao próximo, essa igreja, ela, nesse particular, ela é repreendida pelo Senhor Jesus. As duas coisas precisam caminhar juntas. Se eu faço uma boa teologia, porque amo a Deus, porque entendo que Deus precisa ser conhecido, isso é fazer teologia, não é?
é fazer teologia, mas não sou movido às boas obras, ao amor ao meu irmão, então a minha teologia está incompleta. Ou seja, é a doutrina sem a prática. E é isso que, esse é o problema, claramente aqui na igreja de Éfeso, é disso que nós vamos tratar. É importante que nós observemos o seguinte: nós vivemos num mundo caído, num mundo hostil a Cristo e ao Evangelho, não é? Um mundo marcado por ideologias que tentam dominar a força do cristianismo, os pecados que temos que enfrentar diariamente para manter a fidelidade a Cristo. São desafios que nós enfrentamos, são desafios que precisamos ter firme convicção do amor a Deus e ao próximo, mesmo em situações adversas. Por quê? A cidade de Éfeso, onde estava a igreja de Éfeso, era uma cidade hostil ao cristianismo, era hostil à fé cristã, e assim, era uma cidade muito próspera, era uma cidade, por assim dizer, encantadora. Então havia um desafio muito grande ali para aqueles crentes manterem-se fiéis ao Evangelho, manterem-se fiéis à boa doutrina, à boa teologia, e conviver com uma cidade que estava afundada na idolatria, por exemplo, uma cidade afundada na idolatria. Mas o desafio, além de conviver, era não apenas conviver, mas amar aquelas pessoas. Amar aquelas pessoas. O desafio era esse. Não era apenas um convívio ali social, era preciso amar aquelas pessoas. O desafio era amá-las sem cometer os pecados delas. O desafio era esse. Não era um desafio pequeno, como não é pequeno o desafio hoje. Nós precisamos da boa teologia, nós precisamos amar as pessoas, porque o Senhor Jesus manda amar até os nossos inimigos, mas nós vivemos numa cidade, que é uma cidade de vida corrompida. A nossa cidade está corrompida. E eu digo a nossa porque estamos falando daqui da cidade de Éfeso, onde está a igreja a qual o Senhor se dirige. Mas essa carta poderia ter sido escrita, e certamente o seu ensino se aplica, à igreja presbiteriana do IBC. Essa carta é dirigida a uma igreja local, embora o seu ensino e a sua aplicação possa e deva se estender a todas as igrejas em todos os lugares, naquilo que se lhes aplique, não é? Naquilo que se lhes aplique. Então, é muito importante isso, que nós tenhamos a consciência de que a igreja precisa se relacionar com a cidade. A igreja precisa se relacionar com a cidade. A igreja, ela não está fora da cidade, ela está no contexto, ela está inserida ali para ser sal e para ser luz, e portanto ela não pode ignorar a cidade onde ela está. Ela precisa conhecer essa cidade, ela precisa saber os pecados dessa cidade, ela precisa conhecer a realidade econômica, social, religiosa, cultural da cidade onde ela está. A igreja não é uma bolha. E esse é o desafio. Esse é o desafio dos Efésios. O que os Efésios fizeram aqui? Os Efésios, os cristãos efésios, eles criaram uma bolha doutrinária. Bom, aqui está a nossa bolha doutrinária, essa é a nossa doutrina, e nós não nos envolvemos com os outros. Então, se tem gente com fome, vai continuar com fome. Se tem gente sem o Evangelho, vai continuar sem o Evangelho. A expressão maior de amor que nós podemos ter por uma cidade, e por uma cidade com seu elevadíssimo consciente de cidadãos corrompidos, é pregar o Evangelho a essa cidade. Quando se fala de amor aqui, não está falando aqui de ser conivente com o erro, de ser complacente, de ser leniente. Está falando o seguinte: prega o Evangelho, ou seja, denuncia o pecado, chama ao arrependimento, não é? Consola, conforta os arrependidos. Os irmãos, se olharem
a estrutura da sua missão aí, vai verificar que existe aí exatamente essa estrutura aí, né? Eu tenho contra ti, né, contra a igreja de Éfeso. Então aqui ele vai falar do que a igreja precisa se arrepender, depois vai chamar ao arrependimento e depois fará uma promessa, né, de cuidado, de consolo, de bênção. Então é assim que exercitamos o amor. Quando nós estamos numa cidade como a nossa, conhecemos a palavra de Deus, conhecemos o Evangelho, olhamos em volta, vemos tudo apodrecido que está aí, e ficamos presos às nossas quatro paredes, ficamos presos ao nosso sistema doutrinário, sem que isso se traduza numa ação amorosa que signifique levar o Evangelho, levar Cristo a essa cidade, então nós não estamos amando essa cidade. E aí nós estamos sendo repreendidos, né? Ou seja, é preciso que haja a doutrina correta e a prática correta, a obra correta. E a obra correta da igreja é a pregação do Evangelho. Pode fazer tudo mais, se não pregar o Evangelho, não está amando a cidade. Se não levar o Evangelho aos perdidos, não está amando os inimigos, não está. Então nós poderíamos, e esse é um risco que toda a igreja corre, nós corremos também. Nós temos aqui nesta igreja uma elevada fidelidade à palavra de Deus, estudamos a palavra de Deus, mas não basta isso. Se nós estudamos a palavra de Deus, se nós conhecemos a palavra de Deus, quanto mais estudamos, quanto mais conhecemos, quanto mais aprendemos, quanto menos praticamos, mais culpados nós somos. Percebe isso? Então, é algo que precisa de fato ficar muito claro para nós. Somos cercados, né, por todo tipo de ideologia, todo tipo de estranheza, né, todo tipo de hostilidade. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos amar ao próximo. Por isso, o amor de Deus nos constrange. É inútil, né? É inútil. É que o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 13. Eu posso, né? 1 Coríntios 13, 13, que os irmãos leram durante a semana. Posso fazer, até entregar meu corpo para ser queimado, né? Mas se eu não tiver amor, isso não é nada. Isso de nada aproveita. Então, final desse estudo, nossa intenção é que você saiba que a vida cristã não se limita ao conhecimento doutrinário. Você pode decorar a Bíblia toda, mas se você não vive o amor conforme Deus requer de você, então esse seu conhecimento é inútil. Aliás, vai servir para te condenar, não é? Porque sabe muito, vai responder pelo muito que sabe, né? E pelo pouco ou nada que pratica. É preciso então saber que a vida cristã não se limita ao conhecimento doutrinário. É preciso saber que a ausência de amor desqualifica qualquer outra virtude, não é? Desqualifica qualquer outra virtude. Sem amor, qualquer outra virtude é desqualificada. Você pode ser muito preocupado com os necessitados. Outro dia no estudo aqui você tem esse exemplo. Você sai daqui, enquanto uma pessoa cai na calçada, você vai lá ajudar aquela pessoa está morrendo na calçada, você põe no seu carro, você leva no hospital, você coloca ela no hospital, você acompanha aquela pessoa e depois vai para a rede social postar foto. Se você fez tudo isso para postar foto da sua benevolência na rede social, isso não valeu nada. Se não foi por amor, não valeu rigorosamente nada. Muito bem. É preciso que decidamos viver de modo a demonstrar o genuíno amor a Deus e ao próximo. Nós demonstramos o genuíno amor a Deus não é com um discurso sobre o amor a Deus, não é com um discurso correto sobre Deus. Nós não demonstramos amor com palavras sentimentais. Não, nós não demonstramos amor a Deus dessa maneira. Da mesma maneira que não demonstramos amor genuíno ao próximo apenas falando de amor.
apenas falando que precisamos amar, apenas dizendo que Deus quer que amemos. Ok, mas a gente está fazendo isso? Então, nosso discurso é um discurso inútil. Então, doutrina sem prática gera repreensão do Senhor, não é? É isso que o Senhor faz aqui. Então, falamos da cidade hostil, né? Onde estava a igreja. Da mesma maneira que a cidade em que nós estamos é hostil a nós. Ah, nossa cidade. Não é não. Vai viver o Evangelho aqui, que você vai ver as barreiras que você vai enfrentar. Dentro de igreja, inclusive. Preste atenção. Isso é muito sério, meus irmãos. A cidade de Éfeso era uma cidade rica, tinha importância histórica, religiosa e comercial. Tinha uma vida boa. Eles tinham uma vida próspera. Tinha história, tinha dinheiro, era um centro religioso e um centro comercial. Dinheiro rolava, né? Centro comercial, aquela vida boa e tudo mais. Aí, sabe o que acontece? Eles tinham um lugar próspero e feliz para viver, segundo a convenção deles. Mas aparece ali uma igreja de Cristo para atrapalhar aquilo. A igreja atrapalhando a acomodação da cidade. Se a sua igreja não está atrapalhando a acomodação da sua cidade, se a sua igreja simplesmente fecha as portas porque alguém diz que é para fechar, mesmo sem ter pé nem cabeça o que está dizendo, você não está amando a sua cidade. Entenda bem, quando falamos de amor aqui, não estamos falando de sentimentalismo, estamos falando da vivência autêntica do Evangelho, que leva em conta a necessidade que as pessoas têm de Jesus, a necessidade que as pessoas têm do Evangelho. Se não levo em conta essa carência das pessoas, eu não estou de fato amando essas pessoas. Aí aparece ali, então, nesse cenário ótimo, a igreja de Cristo. É uma igreja que vai sempre contrariar o mundo, vai contrariar seus regimes. Igreja não é um organismo político. Igreja não faz política, mas político odeia a igreja que não serve aos interesses dele. Todo político detestará a igreja que não servir aos seus interesses. Então, a igreja não é um organismo político, ela não faz política, não pode e nem deve, mas o seu posicionamento gera consequências políticas. Os seus posicionamentos, posicionamento da igreja, não é? Gera consequências políticas, porque contraria os interesses dos políticos sem Deus. E a igreja precisa estar consciente disso. Então, a igreja lá em Éfeso está no meio desse negócio aí. A cidade era uma cidade importante do ponto de vista político, era uma cidade importante do ponto de vista ideológico. Você não deve mesmo esposar nenhuma ideologia, nenhuma, não é? Nós não viemos aqui, e Deus não nos colocou aqui para adotarmos esta ou aquela ideologia. Nós somos guiados pelos valores do reino de Deus. Mas é preciso que você saiba que aqueles que adotam ideologias vão fazer uma leitura ideológica da posição da igreja. Vão fazer uma leitura ideológica. Eles farão essa leitura. Eles fazem essa leitura. Porque político e governo e sistema de poder vive de identificar seus inimigos. Mais do que seus amigos, esses sistemas precisam identificar os seus inimigos, ou seja, aqueles que colocam o seu projeto de poder em risco. Então, qualquer ditadorzinho que se diga membro de uma igreja, se ele for contrariado por esta igreja, ele se colocará contra ela, porque seus interesses políticos estarão feridos, não pela posição política da igreja, mas pela posição bíblica da igreja. Então, a posição bíblica gerará leitura política, gerará leitura ideológica, mas este é um problema daqueles que fazem isso. A igreja atrapalha a calma da cidade e a paz da cidade quando ela denuncia vícios e pecados.
Uma igreja que não denuncie vícios e pecados, ela será aplaudida pela sua cidade. Nós seremos bonzinhos, seremos amigos, porque nós não julgamos, mas nós não julgamos mesmo, quem julga é o Senhor, não é? O que o Senhor nos mandou fazer foi pregar a palavra, foi denunciar os vícios, foi denunciar os pecados, chamar ao arrependimento. Porque a igreja, irmãos, ela é representante do reino dos céus. Ela sempre estará em choque, em guerra contra a reivindicação que o mundo faz para si, de prometer felicidade, né? Significado e realização para os homens. Tudo isso está aí no fascículo que os irmãos têm em mente. A igreja prega o Evangelho e revela que somente Deus em Cristo Jesus traz ao ser humano bênçãos eternas. O desafio que a igreja de Éfeso enfrentava numa sociedade próspera, de boa reputação, porém hostil ao cristianismo e que se recusava a rejeitar o pecado e a idolatria, era esse desafio. A riqueza da cidade também era um desafio, porque há muitas pessoas, a maioria das pessoas, diz, coloca a sua segurança, a sua confiança na riqueza material. Pessoas, e há evidentemente as exceções que Deus mesmo estabelece, as pessoas em geral, quando estão muito bem, né, financeiramente, economicamente falando, em geral elas têm dificuldade de se voltar para Deus, porque elas pensam que tem tudo que elas precisam e não precisam de Deus. Isso também era um desafio. Mostrar que é preciso acumular tesouros, não aqui onde a traça corrói, onde a ferrugem corrói, mas nos céus, não é? Onde não há traça, não há ferrugem e os ladrões não roubam. Havia lá a idolatria e a imoralidade. O templo de Éfeso era um propulsor para a propagação da religião do Império Romano, não é? De maneira que em 89, 90 depois de Cristo, a cidade inaugurou o templo dos Sebastatório, proveniente da família Vespasiana, Tito Domiciano. Conforme destacamos na primeira lição, embora vivessem em paz, os judeus isolavam cada vez mais os cristãos. É bom que os irmãos também, né, lembrem-se disso. Os judeus gozavam de uma relativa paz com o Império Romano, porque eles faziam, ou seja, a política do Império Romano. O Império Romano dizia o seguinte: desde que você pague os impostos, não subverta a ordem, você pratique sua religião como você quiser. O Império Romano tinha essa facilidade, eles faziam isso. Mas os cristãos foram sendo isolados pelos judeus, porque eles passaram a ser inconvenientes para os judeus. Porque a máxima do Império Romano era: César é o Senhor. E para o cristão, não há outro Senhor além de Jesus Cristo. Para o autêntico cristão, não é? Se é que existe cristão não autêntico, mas o senso comum nos obriga a ter que adjetivar isso aí. Para o autêntico cristão, Jesus Cristo é o Senhor, e é o único Senhor. Muitos cristãos na antiguidade foram mortos porque determinava-se a cada cidadão do Império Romano que, ao passar por uma estátua de César, dissessem: César é o Senhor. Tinha que dizer. Aí o cristão passava, se não dissesse César é o Senhor, era rebelde, era traidor, era condenado à morte. E muitos diziam: Jesus Cristo é o Senhor. Isso era suficiente para ser condenado à morte. Porque, na verdade, aqueles crentes levavam a sério essa história de que Jesus Cristo é o Senhor e viviam para Ele, para fazer a vontade dEle, em obediência a Ele. A ideia não era desobedecer o imperador romano, a ideia não era desobedecer os poderes constitucionais, mas obedecer ao Senhor. Na medida em que obedecer ao Senhor entrava em choque com as autoridades terrenas,
Eles obedeciam o Senhor, porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas o objetivo não é desobedecer às autoridades constituídas. O objetivo é obedecer ao Senhor Jesus, né? Se isso implica em desobediência às autoridades constituídas, obedeça-se ao Senhor Jesus, porque mais importa obedecer a Deus do que os homens. Percebe a importância? Por que o cristianismo sempre foi tão perseguido politicamente, por regimes autoritários, por regimes despóticos, por regimes ateus, e por que somos tão perseguidos hoje em dia? Porque se assumirmos de fato o senhorio de Cristo, e somos cidadãos do reino de Deus, e nos dispusermos a viver assim, naquilo em que contrariarmos os poderosos deste mundo, isto será motivo para nos perseguir. É bom saber disso, é bom não esquecer isso. O desafio é grande, desafio, não é? Quanto ao poder político, ao poder religioso, não é? Nós estamos vivendo aí eu não diria uma guerra religiosa, mas uma guerra cultural, onde a religião está sendo utilizada como instrumento de fomentação, não é? dessa guerra cultural. Basta que você veja que um cristão se pronuncia contra o homossexualismo, ele é o quê? Homofóbico, não é? Ele é extrema-direita. A gente não é nada disso, mas é o que dizem, né? É o que dizem. Mas isso não tem a menor importância também, por outro lado. Mas é só para ilustrar. Mas, se você souber que em países muçulmanos eles enforcam os homossexuais, eles são o quê? Você não vai ver isso em nenhum órgão de imprensa no Brasil, porque não há interesse em apresentar essa ou aquela religião como uma religião de barbárie, mas sim como uma religião boa, do amor, da paz, da compreensão. E nós cristãos, como os maus, os perversos, é isso que está aí, como aqueles que não amam, como aqueles que julgam, como aqueles e coisas desse tipo. Agora, nós precisamos estar preparados para pagar o preço, inclusive amando essas pessoas que fazem isso conosco. Aí é que está. E a lição vai nessa linha. E o problema com a igreja de Éfeso era esse. Ela se mantinha fiel à doutrina, ela se mantinha fiel ao ensino. Uma igreja que foi pastoreada pelo apóstolo Paulo, uma igreja que foi pastoreada por Timóteo, uma igreja que foi pastoreada por João, foi muito bem ensinada e aprendeu, só não praticava, a partir de um certo ponto. Certo? Então, até aqui falamos um pouco sobre a cidade de Éfeso, a igreja de Éfeso. Algum comentário até aqui? Alguma pergunta? É um momento bom para os irmãos trazerem suas contribuições. Vamos passar para o ponto seguinte, né, com a relação à identidade de Cristo. Como é que Cristo se identifica nesse texto? Como, né, ele se apresenta aqui? Veja, Cristo se identifica de duas maneiras aqui. Aquele que conserva, né, versículo 1, aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Jesus segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que enaltece a autoridade de Cristo sobre todos os seres celestiais, sobre o seu comando, e sobre a igreja, a sua soberania sobre a igreja. Não é? Em todo o Antigo Testamento, a mão direita revela a soberania, e Cristo apresenta a realidade de que os anjos mensageiros estão obedecendo às ordens expressas, apenas comunicando a palavra que ele tinha para cada uma das igrejas. Dessa maneira, ele não é apenas Senhor da igreja em seu sentido universal, espalhada pela terra, mas ele é o Senhor de cada igreja local. Ou seja, ele é o Senhor de cada igreja local. Ele é o Senhor da igreja de Éfeso. Ele é o Senhor desta igreja. Aqui não estamos para nos acomodar à cidade
Aqui não estamos para nos acomodar no nosso bairro, mas nós estamos aqui para ser sal, para ser luz, pregar o Evangelho, denunciar os vícios, denunciar os pecados, denunciar a idolatria, denunciar a imoralidade, denunciar todo tipo de pecado e chamar ao arrependimento, ver pessoas sendo alcançadas pela graça de Deus e se arrependendo e crendo e portanto sendo convertidas ao Senhor Jesus, mas também havermos pessoas agindo com hostilidade em relação a nós e ainda assim amar aqueles que nos são hostis. Esse é o nosso desafio. Não é pouco. Por isso que não dá, irmãos, para nós fazermos da igreja uma confraria de compadres e comadres. Não dá, porque a igreja tem uma missão profunda, grave, e se ela se propõe, e se não se propõe, ela não tem razão de ser, mas se ela se propõe a cumprir a sua missão, ela precisa saber que enfrentará lutas ferrenhas, não é? Oposição ferrenha, de fora e de dentro. É preciso saber isso. Igreja não é um clube. Igreja não é para a gente passar final de semana. Igreja não é para a gente fazer uma boa refeição juntos. Tudo isso é ótimo. Isso é o lado, digamos assim, ameno da coisa. Mas há questões graves, sérias, profundas, às quais nós precisamos estar atentos. Porque se não cuidarmos dessas coisas, a missão será comprometida. E a palavra do Senhor, ao mesmo tempo que ela denuncia o erro, ela chama ao arrependimento, ela diz: se você se arrepender, vai acontecer isso. Se não se arrepender, vai acontecer aquilo. Não há meio termo, não é? Há essa mania que nós temos de ficar colocando panos quentes na palavra de Deus, colocando panos quentes dos problemas e das dificuldades, colocando panos quentes no pecado, colocando panos quentes na desordem, na imoralidade. Isto não é próprio da igreja. Não é assim que a igreja cumprirá a sua missão. E ela certamente será repreendida pelo Senhor, como a igreja de Éfeso está sendo repreendida aqui. Ela era uma igreja muito correta, não é? Mas falhava nas boas obras, e por isso ela foi repreendida. Agora imagine a igreja conivente com o pecado, conivente com a imoralidade, conivente com vamos dizer assim, a opressão ideológica, política, econômica ou religiosa, seja como for. A igreja não pode ser conivente com essas coisas. Muito bem, então Cristo é aquele que se identifica, não é, como o Senhor da igreja, não apenas no sentido universal, de uma igreja espalhada pelo mundo todo, mas da igreja local. Por isso, a segunda designação dele ele anda entre os candeeiros, ou seja, ele está presente com a igreja, não é? Ele está presente com a igreja. Ele conhece a igreja por dentro. Ele não está pairando por sobre a igreja. Ele está dentro dela. Ele conhece a igreja nas suas profundezas, e é preciso conhecer, porque é por isso que ele faz observações positivas e negativas. Se o conhecimento fosse superficial, não é? Como é que seria isso? Vamos imaginar um conhecimento superficial. Eu chego aqui e pergunto assim: Zé, como é que é essa igreja? A igreja vai dizer: a igreja é muito boa, não é? Muito presente, muito ativa, é o que ela está vendo. Mas se eu chegar e disser: Marina, e essa igreja? Tem um monte de problema aqui. Qual é a minha tendência? É ficar com o relato da Zete, porque ninguém quer saber de problema. Ou seja, vamos minimizar os problemas ao invés de encará-los, ao invés de resolvê-los, para que ela continue sendo essa igreja tão bacana que a Zete está vendo. Mas se nós não encararmos os problemas, se nós não nos aprofundarmos na realidade da igreja, nós não saberemos o que anda acontecendo e que males, atitudes pecaminosas, ações deletérias trarão à igreja e comprometerão a missão da igreja. Sabe?
Nós vivemos numa realidade que caracteriza bem isso nos dias que correm. Dificilmente você vê um pastor muitos anos numa igreja. Sabe por quê? Porque quando ele chega, ele não conhece nada da igreja. 2, 3 anos depois, ele conhece todos os podres da igreja. Aí sabe o que fazem? O tiram para continuar na podridão, porque tem outro que não conhece. Entende? É o troca-troca para manter tudo como está. É mudar para não mudar nada. Isto tem feito com que muitas igrejas estejam perdendo o vigor, perdendo o senso da missão, perdendo a consciência daquele a quem servem e daquele a quem prestarão contas. Porque muitos estão cuidando apenas de preservar certas condições apropriadas à prática de certos pecados. Infelizmente. Então é tudo muito superficial. Igreja, você não pode saber nada de ouvir falar. Você tem que ver, você tem que verificar, você tem que constatar. Não é? Esse negócio de saber de ouvir falar é que gera fofoca na igreja, inclusive. Não é? Aí as pessoas ouvem e vão querer agir a partir das fofocas que ouviram. E aí a perda é imensa. Jesus não faz isso. Ele conhece a igreja. Ele se envolve com ela. Não é? Ele é comprometido com ela. Por isso ele conhece os pontos positivos e os negativos. Não existe uma igreja que só tenha pontos positivos. Essa igreja ainda tem uma aqui, duas aqui no Apocalipse que vão mais ou menos, mas todas têm restrições, porque todas precisam crescer espiritualmente, porque todas precisam crescer em santidade, porque todas precisam crescer no compromisso com a missão, porque todas precisam crescer em verdade e em amor. Todas precisam. Então, muito bem, ele faz por isso mesmo observações positivas e negativas necessárias a cada igreja, porque ele conhece, né? Porque ele sabe o que de fato está acontecendo. Então vamos lá, os pontos positivos, né, da igreja de Éfeso, que são maravilhosos, né? É um sonho isso aqui. Vejam só. Primeiro ponto, ela era uma igreja laboriosa. O que significa isso? Era uma igreja que trabalhava, uma igreja dedicada ao trabalho, não é? Puxa, que bom. Mas o Senhor tem alguma coisa contra uma igreja laboriosa? Tem. Porque ser laboriosa é o mínimo. Se não é laboriosa, não está fazendo nem o mínimo. Não está fazendo nem o mínimo. Ela é perseverante. Ou seja, ela é uma igreja que não abandona a missão. Ela não desiste da missão, apesar das adversidades. Ela é uma igreja que não suporta homens maus, né? Não suporta homens maus. O que significa isso? Que existem homens maus dentro da igreja, mas que eles não podem ter espaço dentro da igreja. Homens maus não podem ter espaço dentro da igreja. Homens maus não podem exercer liderança na igreja. Homens maus precisam ser corrigidos. Essa coisa de vamos deixar por isso mesmo, não é assim. Na Bíblia não é assim, na vida da igreja não é assim. Não é? Então a igreja, os pontos positivos aqui, ela não suporta homens maus. Outra coisa, põe à prova os falsos apóstolos, né? Tudo isso a gente viu no texto que leu. Põe à prova os falsos apóstolos. Por que falso apóstolo? Porque apóstolos foram aqueles assim chamados, assim denominados nas Sagradas Escrituras, não é? Foram testemunhas oculares da vida e da obra de Jesus. Apóstolos, não é? De alguma maneira, eles foram enviados diretamente pelo próprio Jesus. Apóstolos têm parte na revelação das Escrituras no Novo Testamento. Só o apóstolo Paulo tem 13 epístolas aqui no Novo Testamento.
Aí pega um apóstolo falso desse dos dias de hoje, qual é a mesma contribuição dele para o cano das Sagradas Escrituras? É perverter o ensino das Escrituras, o ensino que já está consolidado e firmado das Sagradas Escrituras. Põe a prova, por isso precisa conhecer a palavra de Deus, precisa ter conhecimento por isso. Põe a prova os falsos apóstolos, e não suporta, ou melhor, suporta as provações. Esses elogios são muito significativos. Conforme vimos, considerando o difícil contexto de perseguição, seria muito mais fácil para uma igreja sobreviver se ela trocasse a sua fidelidade confessional e rigor ético por uma atitude mais relativista, tipo, antigamente era assim, agora não é mais, as coisas agora são diferentes, as coisas agora são de outro modo, né? Ou então, um provérbio mais antigo ainda, né? Em Roma, como os romanos, né? Se estamos na nossa cidade, a nossa cidade é uma cidade corrompida, vamos nos corromper com ela também? Não, essa tem sido a posição de muitos crentes, vamos nos corromper junto com os corrompidos. Mas não é isso, é sal da terra, é luz do mundo, é isso que a igreja é. Então, uma atitude mais relativista, defendemos, mais elásticas, mais transigente com os erros, vícios e imundícies de sua cidade. Não é o caso. Amar a nossa cidade não significa isso. Amar a nossa cidade significa denunciar isso e chamar ao arrependimento, e consolar e confortar os arrependidos. A igreja de Éfeso era muito cuidadosa. Ela foi pastoreada por Paulo, por Timóteo, por João, e se tornou firme doutrinariamente e resistente contra as heresias e imoralidades e ameaças de perseguição. Aí nós olhamos esses 5 pontos aqui, né? E vamos dizer assim, puxa de vida, acho que era uma igreja calvinista. É claro que isso é uma brincadeirinha, né, irmãos? São 5 pontos, né? 5 pontos que caracterizam essa igreja aqui. 5 características positivas dessa igreja. É evidente que isso é um anacronismo, né? Eu estou aqui só fazendo referência aos 5 pontos. Então, é o que acontece com muitos calvinistas, ditos calvinistas, aprendem os 5 pontos e acham que sabem tudo, né? Mas aí você vê aqui os 5 pontos da igreja de Éfeso, que não tem nada a ver com o calvinismo, mas são 5 pontos positivos. Mas que igreja maravilhosa! Que igreja maravilhosa! Olha, se nós olharmos para essa igreja de Éfeso, olharmos os seus 5 pontos positivos, eu faço uma pergunta aqui aos irmãos, e é uma pergunta retórica, só para reflexão. Vocês acham que nós podemos aplicar esses 5 pontos positivos da igreja de Éfeso à nossa igreja? Você já fez essa análise? Quais você identifica aqui? E quais você percebe que não tem? Porque olha, aqui são os pontos positivos. Só isso aqui já faria uma igreja maravilhosa. Mas note que isso não é tudo. Isso não é tudo. Então, uma igreja, né, perseverante, uma igreja que não esmorecia, uma igreja que não desanimava, uma igreja que triunfou sobre os hereges, uma igreja vigilante espiritualmente. Essa é a igreja de Éfeso. Aí nós lemos, que maravilha! Mas esse é o nosso conhecimento superficial. Nós precisamos conhecer profundamente a igreja. Precisamos, se queremos cuidar dela adequadamente. Veja, ponto 4 da sua missão. Tenho, porém, contra ti. O que o Senhor tem contra essa igreja? Bacana, né? Que já foi, né, identificada aqui nas suas 5 características aqui. Como nenhuma igreja é infalível, Éfeso precisava responder pelo seu desvio. Por nos amar, Deus não nos livra de sua disciplina quando não vivemos um cristianismo autêntico. Disciplina é expressão do amor de Deus.
aqueles que são contra a disciplina na igreja são contra o desígnio do próprio Deus. Aqueles que são contra a disciplina da igreja são contra a própria igreja, porque a ausência de disciplina impede que a igreja corrija os seus desvios. A ausência de disciplina é um estímulo a que os crentes não se corrijam, se mantenham nos seus desvios, e isso é falta de amor. Muito bem, então vamos lá. Deus não nos livra de sua disciplina quando não vivemos um cristianismo autêntico. Com o fim de nos aperfeiçoar, Ele nos adverte contra o pecado. Jesus tinha algo contra a igreja, e essa expressão torna-se padrão para descrever os problemas morais nas outras cartas também, com o fim de alertar contra o inevitável julgamento vindouro. O primeiro amor descrito no versículo 4 sugere aquele amor do início da caminhada cristã. É uma maravilha, não é? Você pega uma pessoa recém-convertida, ela quer aprender, ela quer ler a Bíblia, ela quer estudar, e ela não pode ver um cachorrinho sarnento vagando na rua que ela quer levar para casa e cuidar dele. É uma beleza. Depois, pessoas estão sós e abandonadas, próximas a ela. Muitas vezes isso acontece, às vezes da própria família, às vezes os próprios pais, eles não estão nem aí, sabe? Perderam, né? Perderam aquele elo, perderam, né? aquele vigor do início. E isso é repreendido aqui pelo Senhor. O primeiro amor, né, descrito no versículo 4, sugere aquele amor do início da caminhada cristã. Ou seja, quando a igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo, ela viveu dias de intensa consagração, disposição e voluntariedade. Ela expressava seu amor a Deus e ao próximo de modo vigoroso, e ainda assim resistia às tentações da cidade e aos falsos apóstolos. Contudo, com o passar das décadas, sofrendo privações e intensa perseguição, embora a igreja tenha se mantido doutrinariamente fiel, enrijeceu-se, talvez por autodefesa ou apatia. Mas o fato é que Éfeso deixou de exercitar a principal, a maior das virtudes, que é o amor. Em 1 Coríntios 13, aprendemos que qualquer que seja o nosso talento, as nossas obras ou realizações, sem amor tudo se perde. Nada tem qualquer proveito para Deus. O primeiro amor se refere aos dois grandes mandamentos, de amar a Deus e ao próximo. Mateus 22, 37 a 40. E Jesus já alertara que o amor se esfriará, ou seja, aquele que ama a Deus necessariamente deve amar a seu irmão. Não há cristianismo sem expressão vertical e horizontal, sem a expressão vertical e horizontal do amor simultaneamente. Se alguém diz que ama a Deus e não ama a seu irmão, está mentindo, porque aquele que diz que ama a Deus a quem não vê, né? Ou aquele que não ama a seu irmão a quem vê, como amará a Deus a quem não vê? Né? Então, é muito claro isso. Certas situações que acontecem, às vezes envolvendo membros da igreja, né? A atitude de uns contra os outros, a gente às vezes tem que passar por cima. Não, mas isso aí não é bobagem. Não é bobagem, não. Não é bobagem, não. Se alguém se sente no direito de prejudicar o outro, entendeu? Isto é falta de amor. Isto é pecado grave. É pecado grave. Não é? Isto é pecado sério, repreendido pelo Senhor. Ainda que possa fazer as maiores e melhores pregações, possa dar as melhores aulas de escola dominical, decorar a Bíblia toda de cabo a rabo, mas se não sabe lidar com seu irmão, nada feito. Não sabe amar seu irmão, nada feito. Se é capaz de prejudicar o seu irmão para se criar, se dar bem em cima dele, nada feito. Não é? Não há amor a Deus, que é o amor na sua expressão vertical, sem amor ao próximo, que é o amor na sua expressão horizontal.
Um amor apaixonado por Cristo nos leva a amar os de fora e a buscar ganhá-los. Isso a igreja de Éfeso tinha perdido. Bom, muito bem, está identificado arrependimento e fé, que consubstanciam-se na palavra conversão. Arrependimento e fé. Arrependimento é dar as costas ao pecado, e fé é voltar-se para Deus. Quando a igreja é acusada de pecado, não deveria haver demora em se arrepender. Não deveria haver demora em se arrepender, pois se presume que, falando com pessoas espirituais, haverá seriedade e consideração do próprio pecado e atendimento ao chamado da palavra de Deus. Mas Cristo é paciente, amável e nos dá tempo para consideração. Ele nos conhece e por isso nos trata segundo a sua misericórdia e ensina aos pastores para que hajam de igual modo. 2 Timóteo 2, 24 e 26. O que não podemos esquecer, no entanto, é que ele não espera para sempre e não permitirá que o seu nome seja envergonhado para sempre por uma igreja que se recusa a dar ouvidos a ele. Por isso, essa é uma prática que se espera do cristão durante toda a sua caminhada. Não haverá um tempo nesta realidade em que vivemos em que não mais precisaremos nos arrepender. Como pecadores, estamos sempre sujeitos à corrupção, e ninguém sabe disso melhor que o Senhor da igreja. Como disse Calvino, depois de iniciado o arrependimento, precisamos dar-lhe continuidade durante a nossa vida toda, e não abandoná-lo até a morte, se é que desejamos descansar com segurança em Cristo e nele permanecer. Após o chamado para o arrependimento, Cristo também alerta quanto a uma ameaça: se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Caso não te arrependas. Então, denúncia do pecado, chamamento ao arrependimento, não é? E consequente consolo, conforto aos arrependidos, mas ameaça aos impenitentes. É assim que o Senhor faz, e é assim que é. Vejam o que ele diz: o candeeiro representa a luz, e como Israel serviu de luz para o mundo, assim a igreja também servia, e particularmente a igreja de Éfeso. Mas até essa importante igreja perderia a sua luz ou deixaria de ser igreja, caso não se arrependesse. Na carta já citada, escrita uns 10 anos depois, Inácio de Antioquia, que já foi citado aqui antes, eu não mencionei, mas ele está citado no seu texto aí. Inácio de Antioquia descreve positivamente a igreja, dando a entender que Éfeso levou a sério o chamado de Cristo e se arrependeu. Se foi assim, ela não se exaltou nem considerou-se autossuficiente, mas humilhou-se e voltou à prática do amor. Por isso, no acordo de vossos sentimentos e na harmonia do vosso amor, vós podeis cantar a Jesus Cristo, a partir de cada um que vos torneis um só corpo, a fim de que na harmonia do vosso acordo, tomando na unidade o tom de Deus, canteis a uma só voz por meio de Jesus Cristo, um hino ao Pai, para que Ele vos escute e vos reconheça por vossas boas obras como membros do Filho de Deus. No versículo 6, o Senhor ainda elogia os efésios porque odiavam as obras dos nicolaítas. Um resumo do verdadeiro discípulo é amar aquilo que Deus ama e odiar aquilo que Deus também odeia. Amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Esse é o comportamento do verdadeiro discípulo. Os nicolaítas são identificados por Irineu de Leão como seguidores de Nicolau. Segundo ele, foi um dos diáconos ordenados em Atos 6, que depois se desviou da fé. Mas não sabemos se essa afirmação é segura. Quer dizer, na verdade, é aquela coisa que diz assim, não está na Bíblia, né?
Há essa hipótese, né? Mas não está no texto bíblico isso. O fato importante a destacar é que as igrejas da Ásia estavam sob constante ataque de heresias, e ao passo que Pérgamo e Tiatira estavam cedendo, Éfeso se mantinha leal ao Evangelho, mantendo a pureza doutrinária. Muito bem, agora promessa, né, para os arrependidos, né? Então, denúncia do pecado, chamamento ao arrependimento, ameaça aos impenitentes. E note, eu e você não podemos fazer ameaças, porque nós não somos justos e nem podemos cumprir as ameaças que fazemos, mas o Senhor pode, e o Senhor não faz ameaças em vão. Se arrependeu, consolo e conforto. Não se arrependeu, juízo, né? Então assim, não se brinca com o Senhor, né? Não se brinca com o Senhor. Terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo, né? Um Deus vivo, que é amoroso, que me mostra que estou errado, que me dá a oportunidade de me arrepender, mas eu preciso me arrepender, né? Porque a dureza de coração, né, servirá, ela mesma me condenará. Então vamos lá, qual a promessa que temos aqui? Por fim, a promessa de Jesus a Éfeso sela o encorajamento que ocorre em todas as 7 cartas. A construção inicial segue a fórmula padrão do Senhor Jesus: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, versículo 7a. A promessa é para aqueles que vencerem. A esses, diz o Senhor, dar-lhe-ei ou dar-lhes-ei, que se alimentem da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A promessa que Adão e Eva perderam torna-se atual para aqueles que se mantêm nos caminhos do Senhor até o fim, não apenas em fidelidade doutrinária, mas vivendo a expressão real do amor de Jesus. O acesso à árvore da vida altera, portanto, os efeitos da desobediência provocados pelos nossos primeiros pais. Segundo Osborne, comentarista desse texto, no Éden final, a maldição do primeiro Éden é revertida e a vida eterna é agora concedida ao povo de Deus. Comentário Apocalipse, na página 36 do Osborne. Aquele espaço de acesso exclusivo aos vencedores é reservado para todos aqueles que perseverarem até o fim. Esses serão recompensados, vivendo para sempre num lugar completamente alheio ao pecado, onde não mais haverá sequer o cheiro de morte. A vida tem a palavra final. Muito bem. Concluindo, a igreja de Éfeso possuía boa teologia, fidelidade confessional e experiência acumulada. Além disso, era a referência na Ásia Menor para as outras igrejas mais jovens. Porém, todas essas boas características não foram suficientes aos olhos prescrutadores de Cristo. Ele quer que a igreja expresse aquilo que é mais evidente dele mesmo, isto é, o amor. Uma igreja que não tem amor será reprovada aos olhos de Deus, embora possa ter a melhor doutrina e ser fiel a ela. Se não tiver amor, será reprovada aos olhos de Deus. Muito bem. Vamos aqui a algumas aplicações, então, deste estudo. Primeiramente, nós temos observado, eu acho que os irmãos também, um crescente interesse pelo estudo teológico das igrejas evangélicas, notadamente pela teologia reformada, né? Nós temos recebido membros da igreja aqui, irmãos, vindos de outras comunidades evangélicas, atraídos pela teologia reformada, que hoje está aí em alta, né? Que hoje está em alta. Mas há uma coisa interessante aqui, que é assim,
O fato de alguém gostar da teologia reformada, estudar a teologia reformada, ser, porque é bíblica, né? Ser fiel, portanto, às Sagradas Escrituras, não é suficiente para que essa pessoa seja aprovada aos olhos de Deus. Você pode ser o melhor teólogo reformado no universo. Se você não for capaz de amar as pessoas, a sua teologia não serve para nada. Se a sua teologia não te ensina a amar as pessoas, ela não serve para nada. Se a sua teologia serve apenas para você justificar seus pecados, para você espelhar, propagar uma segurança com relação à sua salvação, sem que, né, isto seja demonstrado pelo amor a Deus e pelo amor ao próximo, essa teologia não serve de nada. Ela só será um instrumento para a sua condenação. Ela não serve para nada se ela for tratada dessa maneira. E uma coisa que eu tenho observado, eu não sei os irmãos, mas assim, a coisa mais lamentável que existe hoje em dia em relação à teologia é briga de teologia em rede social. Tem um pessoal meio raivoso, e tem um pessoal que se diz reformado, que gosta, que é meio raivoso, que trata os outros com desrespeito, que trata os outros sem compaixão, que trata os outros sem misericórdia. Essa teologia não serve para nada. Não serve para nada. É preciso que você tenha, portanto, a doutrina correta acompanhada pela prática amorosa. Se eu estou lidando com uma pessoa que não conhece o Evangelho, qual é a expressão de amor, né, do meu amor, a expressão que o Senhor quer de mim para com essa pessoa? Viver o Evangelho e pregar o Evangelho para essa pessoa, procurar ganhar essa pessoa para Cristo, não depreciando, não desmerecendo, não desrespeitando, não afrontando, não atacando. Eu tenho visto coisas horríveis, lamentáveis nessa área. Então, assim, eu posso dizer claramente que não concordo com a sua teologia, mas te respeitar, né? Ser amoroso com você. Talvez o meu amor convença você daquilo que a minha teologia não vai te convencer. Então, esse é um cuidado que precisa ter, né? Não basta a boa doutrina, não basta ser uma igreja laboriosa, não basta ser uma igreja que rejeite os falsos apóstolos, não basta ser uma igreja que não seja conivente com o pecado, com os vícios, com a imoralidade, mas precisa ser uma igreja que não. Ela precisa mostrar qual é o correto, qual é o certo a ser feito, e ajudar quem quer ser ajudado. Entende? Não é pegar ninguém e dizer: você não pensa como eu, você está no inferno. Estou cansado de ver isso por aí, e isso é detestável. E mais do que detestável do ponto de vista dos relacionamentos humanos, é detestável aos olhos de Deus. Tenho contra ti isto, que você é bom de doutrina, mas é fraco de boas obras, é fraco de amor, é fraco de compaixão, é fraco de misericórdia. Você é bom em condenar o pecado dos outros, não é? Mas é bem, digamos assim, é bem complacente com os próprios pecados. Você é bom em condenar os pecados dos outros, você é bom em condenar os outros ao inferno, mas você não é capaz de ajudá-los a sair do inferno, que é a sua função. Certo? Então, é preciso que a gente traga isso para, inclusive, a nossa realidade atual. A teologia reformada é sim a melhor teologia, mas nem sempre o adepto da teologia reformada é o melhor cristão, porque se não amar, nem cristão não dá nem para dizer que é melhor, sabe? Okay? Esse é um ponto então, que eu acho que a gente precisa ressaltar aqui. Conhecimento teológico em muitas igrejas evangélicas não indica necessariamente crescimento no amor sincero e autêntico a Deus e ao próximo. Quando é que o conhecimento teológico não significa crescimento, né, no amor sincero e autêntico a Deus e ao próximo? Quando eu uso o meu conhecimento teológico para ganhar debate, não é?
Tem pessoas que debatem teologia, não é porque elas amam a verdade, é que elas querem ter razão. Isso é perfeitamente reprovável pelo Senhor. Então, assim, não é assim? Nós temos essa tendência, né? Uma tendência que nós temos assim, a gente quer ter razão, né? E para ter razão, né, a gente passa em cima de qualquer um. Não pode, não pode. Usa a teologia, usa, enfim, de tudo que é lícito para defender nossas posições ilícitas, para defender nossas práticas ilícitas. Isso é reprovado pelo Senhor. O Senhor reprova essa prática. Muito bem. Estamos sem deve ter acabado a bateria aqui e estamos caminhando para o final também já. Então percebe, não é? Então, se o conhecimento teológico não traz o crescimento do amor a Deus, porque conhecimento teológico significa conhecimento de Deus, aquilo que Deus revelou sobre si mesmo nas Escrituras. Se esse conhecimento de Deus não me leva a amar mais a Deus, ele não serve para nada. Ao contrário, ele serve para me condenar. Se esse conhecimento teológico não me leva a amar autenticamente o meu irmão, esse conhecimento não serve para nada, a não ser para me condenar. Né? Sabe muito, vai responder pelo muito que sabe. Né? Então é um cuidado que nós precisamos ter. Nós não vivemos em função de debates teológicos. Né? A igreja, inclusive, não é lugar de debate, é lugar de nós aprendermos como amar a Deus e amar ao próximo. Fora disso, se é um mero debate, não serve para nada. A escola dominical, se pretenda fazer um mero debate, ela não está contribuindo para nada. Né? O crente que conhece teologia, mas usa o seu conhecimento para ganhar debates, para ter razão em qualquer debate, isso merece e recebe de fato a reprovação do Senhor. O que nós precisamos então ter em mente? Nós precisamos sim crescer em conhecimento. Precisamos crescer em conhecimento. Mas, se me arrumar uma bateria, eu posso trocar. Tem lá no carregador. Nós precisamos sim crescer em conhecimento. Mas se isso não estiver gerando mais amor, desconfie desse conhecimento. Está errado. E o Senhor dirá, né? Porém, tenho contra ti. E você conhece muito sobre mim, mas nada de mim. Nada de relacionamento comigo. E você conhece muito sobre mim, mas esse conhecimento não te serve para nada, porque ele não te ensina a amar o outro, ele não te ensina a amar o próximo. Então, vamos lá. Muito bem, resolvido o problema. Ok? Então, veja, cresça, vou repetir, cresça em conhecimento. Mas se isso não estiver gerando mais amor em você, desconfie, porque algo está errado. Entenda o seguinte: aprender de Jesus é aprender a amar. Tenho dito que a igreja é uma comunidade de discípulos, e ser discípulo de Jesus é aprender a ser como Jesus é, não é aprender sobre Jesus, é aprender a ser como Jesus é. Aprender de Jesus é aprender a amar. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe nossa igreja. Gostaria que nós pensássemos muito a realidade da nossa igreja a partir do ensino desse estudo de hoje. Vamos pegar os 5 pontos positivos da igreja de Éfeso e vamos ver se nós estamos de alguma maneira próximos disso. Quais deles se aplicam à nossa realidade e quais não se aplicam, vamos corrigir. Vamos pegar o ponto negativo da igreja de Éfeso e também fazer uma análise sincera, honesta. Nós somos uma igreja
que ama a doutrina, mas também é uma igreja que pratica o amor pela nossa cidade, pregando o Evangelho aos que não conhecem o Senhor Jesus? Senão, nós estamos diante do Senhor e seremos repreendidos, e estamos sendo repreendidos por aquilo que deixamos de fazer, né? Ou seja, por conhecer a palavra, por conhecer o Evangelho, por prezar a boa doutrina, mas não amarmos suficiente a nossa cidade ao ponto de levarmos o Evangelho até lá, né? A ponto de não amarmos suficiente aos nossos irmãos, tratando mal, discriminando, desrespeitando, condenando aqueles que pensam diferente de nós. Aprender de Jesus é aprender a amar. Não significa que tenhamos que abrir mão dos nossos princípios, mas também não significa que tenhamos que abrir mão do amor por causa dos nossos princípios. Que o Senhor nos deixe com o seu Espírito, nos dê sabedoria para aprender e viver, para aprender de Jesus e aprender a amar. Que Ele nos abençoe. Vamos cantar mais um hino, hino 299, no nosso cenário. Eu pedi que a igreja se coloque em pé. Enquanto estivemos cantando, os irmãos que trouxeram dízimos e ofertas no gasofilácio. E avisos para logo mais. Logo mais então, 19 horas, voltaremos a nos unir para adorar a Deus. 299. Após o cântico do 299, nosso irmão presbítero José Rogério vai nos conduzir a Deus em oração e impetramos a bênção, encerrando a nossa escola dominical de hoje. Justamente o título do hino é renovação, né? Acho que essa lição nos traz um despertamento, né? É um recado que Deus está dando para nós nos vermos onde nós estamos, né? Enxerguemos as nossas virtudes e os nossos defeitos, né? E esse hino fala sobre renovação. Vamos estar cantando. Fortalece tua igreja, ó bendito Salvador, dai-lhe tua plena graça, seu vigor, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica nossas almas, ó Senhor. Amém. Santo Deus, eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor colocou no nosso coração o desejo de estarmos aqui, na certeza de que o Senhor é presente conosco, ó Pai, e o Senhor está junto conosco nesse estudo, meu Pai. Nós agradecemos por tudo que aprendemos, meu Senhor, dessa igreja, dessa cidade de Éfeso, meu Pai, daquela igreja que, embora fosse muito trabalhadora, perseverante, meu Senhor, fosse cuidadosa, mas estava falhando quanto ao amor ao próximo, meu Senhor. E Jesus Cristo nos advertiu quanto a isso, que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, ó Pai.
E nós pedimos ao Senhor que o Senhor esteja nos abençoando, Pai, para que, se isto estiver acontecendo conosco, que nós sejamos tocados pelo Espírito Santo do Senhor, que nós possamos nos arrependermos, ó Pai, pedir perdão ao Senhor, meu Pai, e praticarmos as boas obras, isto é, ver aquelas pessoas que necessitam de ouvir a palavra do Senhor e irmos até elas, meu Senhor, e passarmos aquilo que nós aprendemos, meu Pai, porque nós não sabemos quais são os escolhidos, mas o Senhor conhece, o Espírito Santo do Senhor os convence, ó Pai, mas cabe a nós pregar o Teu Evangelho, ó Pai, porque nós não sabemos quais são os escolhidos, meu Senhor. Por isso nós pedimos e pedimos que o Senhor esteja abençoando também a nossa igreja nesses pontos em que Éfeso foi advertido, meu Senhor, que ele foi aprovado, porque nós sabemos que em alguns pontos desse aí a nossa igreja tem se mostrado deficiente, ó Pai. Toca nos corações para que nós possamos, ó Pai, reconhecer que temos a necessidade de cultuar ao Senhor, estudar, conhecer o Senhor, meu Pai, que nós possamos ser abençoados, meu Senhor, que nós possamos reconhecer que somos pobres e miseráveis, mas carecemos do Senhor, e o Senhor tem olhado por nós, tem cuidado de nós, meu amor, com muito amor, com muita misericórdia, meu Senhor, com muita graça. Nós reconhecemos tudo isso. Nós oramos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém, meu Pai. Agora, irmãos, ide em paz, que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, a alegria, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje